Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abramos a palavra de Deus em 1 de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 35. A partir do versículo 39, desculpa. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava em sua mão. E ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Então Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Amém. 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 A paz do Senhor, amados. Nesse momento eu peço que você baixe a sua cabeça e nós vamos estar fazendo uma oração. Eu creio que grandes coisas o Senhor Ele ainda tem para fazer nessa noite. Abra o teu coração, se conecte com o Senhor nessa noite, porque o Espírito dele se faz presente no nosso meio nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, Senhor, aqui como família, Senhor. E eu quero Te agradecer, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui diante da Tua presença, Senhor. Eu coloco diante da Tua presença cada família aqui representada, cada lar, cada casa, Senhor. Venha de encontro com cada um, Senhor. Eu coloco diante da Tua presença, Senhor, a vida do meu esposo, Senhor. Que ele seja um canal Teu, Senhor, aqui na terra, Senhor. Usa ele poderosamente na Tua presença, Senhor. Que nós possamos aprender nessa noite uma porção da Tua palavra, Senhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus nesta noite. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos já vieram para a casa do oleiro? Posso saber se tem alguém aqui? Bom, o início da escola é lá atrás, tem gente. Bom, o início da escola é amanhã à noite. Nós já estamos com as turbinas ligadas, né, pastora Esther? E nós sabemos que o Senhor tem reservado para essa semana algo sobrenatural, como tem sido todos os anos. A casa do oleiro tem sido um marcador profético para essa casa. Deus, Ele não surpreende somente os alunos, né, pastor Celso? Ele surpreende também nós, né, enquanto equipe, enquanto professores, porque Deus sempre arranca da nossa geladeira as folhinhas do nosso calendário, e a gente acaba saindo do Cronos e entrando no tempo profético dele, e Ele consegue revelar ao nosso coração aquilo que Ele deseja para essa temporada. É muito interessante que nós estamos vivendo no calendário judaico, não no calendário gregoriano, tempos muito proféticos, e nós não podemos deixar de fazer menção sobre isso. E eu creio que essa semana ela será uma semana de divisões na alma e no espírito, juntas e medulas, onde a palavra de Deus ela vai entrar de forma sobrenatural. Então eu gostaria de uma salva de palmas para todos os que desceram a casa do oleiro essa semana, professores, alunos, essa equipe linda.
Nossos pastores estão voltando de viagem, vão estar conosco durante essa semana. Apóstolo Luiz Hermínio, apóstolo Iraci vão estar com a gente também durante essa semana na casa do Oleiro, e eu creio que será um tempo maravilhoso, amém? Bom, eu hoje fui almoçar e eu levei uma correntinha, né, uma espécie de, uma correntinha que eu ganhei da pastora Esther no ID Top Secret, que foi o evento do GPC no ano passado. E essa correntinha, ela tem como um pingente uma impressão digital. E curiosamente, nós estávamos passando a compra, né, no supermercado, eu, minha esposa e meu filho, e aí a caixa do supermercado ficou olhando para aquele pingente, e aí ela arriscou uma pergunta, um pouco intimidada assim, mas ela arriscou uma pergunta: o que quer dizer essa impressão digital aí? Ela é sua, essa impressão digital? Aí eu falei assim: não, essa impressão digital é de Jesus. Daí ela me olhou com os olhos arregalados, e aí eu falei assim: isso aqui é para que eu nunca esqueça quem eu sou, é para que eu jamais esqueça que eu sou filho de Deus, que a minha origem é o coração do Pai, foi de lá que eu vim, e o meu destino é a eternidade, é para lá que eu vou. Então eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui nessa terra, eu tenho clareza do que eu vim fazer aqui nesse lugar. E ela ficou olhando para mim assustada. Ela disse: faz mais ou menos uns 3 anos que eu estou completamente perdida, e é a primeira vez que eu ouço alguém falar sobre isso, e isso está trazendo uma grande direção para o meu coração. É o meu 2º ou 3º dia aqui como caixa, eu estou bastante insegura. Eu peço desculpas se eu acabar errando aqui em digitar qualquer coisa, mas eu quero dizer que essa era uma resposta que eu estava precisando da parte de Deus. Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão sem referência de si mesmas. Elas perderam a sua autenticidade, elas perderam a sua essência, elas perderam a capacidade de se enxergar dentro do plano de Deus. Elas não sabem de onde vieram, elas não sabem para onde estão indo, elas estão completamente perdidas na vida e nessa terra. E Deus está nos chamando como grandes luzeiros. Você é um grande farol. Você não foi chamado para brilhar, você foi chamado para iluminar. Muitas pessoas acham que podem usar a Deus e usando seus dons, talentos e habilidades para brilhar na grande constelação das pessoas que competem entre si para saber quem prega melhor, quem canta melhor, quem dizima mais. As pessoas estão numa constante competição entre si, mas Deus não nos chamou para brilhar, o Senhor nos chamou para iluminar. O nosso papel é como os grandes faróis que mesmo lá fora, longe da boca da barra, naquele lugar de penumbra, de breu, onde não há nenhum fio de luz, mas eles podem olhar no meio de todo aquele nevoeiro e enxergar longe um farol que ilumina, para que eles possam enxergar um lugar onde eles possam aportar os seus corações adoecidos. Será que você tem sido esse farol? Será que você tem sido esse refúgio? Será que você tem sido esse lugar seguro? Será que o Senhor pode confiar a você a responsabilidade de dar direção, de ser uma bússola na vida das pessoas que estão ao seu derredor? Você precisa carregar respostas não somente para você, você precisa carregar respostas para as pessoas que estão ao seu derredor. Nós somos responsáveis em dar direção, em dar destino às pessoas que estão à nossa volta. Deus impartiu conosco algo dele, e nós sabemos exatamente qual é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos a única instituição constituída por Deus na terra, capaz de apontar o caminho certo rumo ao coração de Deus. Por isso nós precisamos assumir o nosso papel no reino dos céus, assumir o nosso papel nesta terra. Enquanto estivermos aqui, Deus conta conosco, Deus conta com o nosso coração, para que possamos acessar novos lugares.
E aí você pode dizer assim para mim: Jackson, é porque você não conhece a minha realidade, você não sabe a circunstância que eu estou passando, o problema que eu estou transitando, a situação horrível que eu estou tendo que enfrentar. Eu quero lhe dizer que você não é uma doença, você não é um problema financeiro, você não é uma falência, você não é alguém que está perdido. Você é filho do Deus vivo, co-herdeiro das ricas promessas de Deus. Você é a porta por onde o Rei da Glória deseja entrar. Você tem uma responsabilidade apostólica e profética de influência e de transformação, e Deus conta com você. E todas as situações que você tem vivido, elas somam no seu currículo espiritual. Deus está contabilizando as situações que você está vencendo, porque elas vão te habilitar para lugares maiores e lugares melhores. Você precisa entender que você está sendo treinado para ocupar o lugar da promessa. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não ache culpados, não transfira responsabilidade, não encontre alguém para colocar a culpa sobre os ombros, não reclame, não murmure, não abra sua boca para falar derrota. Deixa eu lhe dizer uma coisa: José no Egito tinha todos os motivos para se deitar com a mulher de Potifar, porque ele tinha sido abandonado pelo próprio pai. Quando foi contar o seu sonho, ele tinha sido rejeitado pelos próprios irmãos e vendido como escravo por uma caravana de ismaelitas. Ele havia sido colocado como alguém dentro da casa de Faraó, mas quando ele foi inquirido sobre aquele ato ilícito, que era aquele abuso, ele disse: eu jamais faria isso com o meu Senhor. Esses são os homens que Deus pode confiar, que embora tenham um motivo por conta das circunstâncias que viveram na vida, eles não se corrompem diante das ofertas de Satanás, mas eles permanecem firmes, entendendo por que eles foram chamados, para onde eles estão indo. E todas as circunstâncias contrárias que José viveu, elas foram um treinamento para que ele se assentasse no trono do Egito e se tornasse Zafenate Paneia, a chave de provisão, a chave para um tempo de escassez, a resposta para as circunstâncias contrárias de uma nação poderosa. Se você olhar para trás e você contabilizar todas as circunstâncias que você vivenciou, não as tenha como derrota, não as tenha como momentos de crise, não as tenha como momentos de perda, as tenha como processos reais e necessários para que Deus pudesse forjar de dentro para fora uma autoridade que antes você não tinha. Amém. Essa é uma noite em que Deus está levantando homens e mulheres de autoridade. Quantos creem nisso? Nós lemos esse texto juntamente com o Arthur, que fala sobre Davi e Golias, e isso mostra que a nossa vida não é linear. Diga assim: a vida não é uma reta. E eu gosto de fazer muito essa analogia quando você está ali, talvez nos últimos suspiros, naquele momento de partida, num leito de hospital, e você olha para o seu lado e vê aquele aparelho. Enquanto ele ainda está oscilando, você tem vida. Mas quando ele para e aquele som ensurdecedor começa a tocar naquela sala, é porque já não existe mais vida naquele corpo. Aquela vida já foi recolhida pelo Senhor. A vida acabou. Mas enquanto nós estivermos entre os altos e baixos da existência, ainda assim haverá esperança, porque o Senhor prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos da alegria, da vitória, da conquista, em que você vibra, se alegra, pula no alto, você é capaz de liberar palavras lindas diante de Deus. O Senhor estará contigo. Mas no vale da sombra da morte, nos períodos difíceis, complicados, nas circunstâncias adversas, o Senhor também estará segurando a sua mão, e a sua vara e o seu cajado lhe conduzirão a águas tranquilas, a ribeiros de águas tranquilas, a pastos verdejantes. Isso significa que o cajado de Deus, ele não está posto às suas mãos para bater com força sobre a sua cabeça e te machucar e te magoar. Não, não. Deus quer cuidar de você e te conduzir pelos lugares aprazíveis, lugares de delícia, lugares de plenitude na sua presença. Por isso, a vida, ela é irregular.
Bata no irmão que está ao seu lado e diga assim: a vida é caótica, a vida é sinuosa. E sabe qual é o pior inimigo das nossas vidas diante de uma situação que Deus nos coloca? Nós mesmos. Infelizmente, a nossa autoimagem, a nossa identidade, ela está mais fixada nas coisas que foram criadas do que no próprio Criador. Nós nos comparamos com a criatura, com a criação, mas nós nunca nos comparamos com o Criador, de onde nós nascemos, de onde nós surgimos, de onde nós fomos gerados. E nós estruturamos toda a nossa identidade, toda a nossa vida em cima dos momentos dolorosos que nós vivemos no passado. Talvez você tenha transitado por uma situação de abuso verbal, sexual, psicológica e até espiritual, por líderes, pessoas que passaram pela sua vida e acabaram roubando a sua alma. Mas eu quero lhe dizer, é importante que você construa a sua vida e a sua identidade sobre aquilo que Deus pensa e desenhou a seu respeito. Existe uma psicanalista francesa chamada Françoise Doutor. Ela tem uma frase que diz que uma criança que é educada com medo e não com o amor, ela não aprende a amar, ela aprende a se defender. Quem sabe até hoje na vida você vive inseguro, você vive com medo, você vive estacionado, você vive bloqueado. Por quê? Porque você recebeu durante toda a sua vida, pelos modelos de autoridade, profecias autorrealizáveis que ainda ecoam na sua cabeça e no seu coração, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai viver os planos de Deus, dizendo que você não vai acessar os lugares altos que o Senhor desenhou. Porque o medo foi incutido no seu coração e na sua mente pelos modelos de autoridade que passaram pela sua vida. E para vencer isso, você vai precisar aprender a amar e não a se defender. Porque nas lutas espirituais, a maior guerra que podemos enfrentar são as batalhas invisíveis. A maior arma, ela não será uma arma visível, mas ela será uma arma invisível. Você não poderá ter talvez espadas, escudos, você não vai ter lanças. Talvez você tenha 5 pedras lisas e um cajado e uma funda na mão. Coisas que diante das pessoas sejam sem poder, sem autoridade, coisas desprezíveis, mas você está lutando com as armas certas, porque o seu coração, ele está cheio do amor de Deus. Por isso entenda, a sua maior arma contra as pessoas que te perseguem, a maior arma contra as pessoas que te caluniam, a maior arma contra as pessoas que te trapaceiam, a maior arma com que as pessoas que te perseguem é justamente o amor. Mas nós precisamos cuidar, porque às vezes nós confundimos o amor. Quando João, ele escreve que Jesus estava com aquele discípulo a quem Jesus mais amava. Quantos já leram? Ele está escrevendo sobre ele mesmo. Você não encontra isso em nenhum dos outros evangelhos. E nós lemos isso com tanto carinho. Olha só que lindo. João é o apóstolo, o discípulo que Jesus mais amava, que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, quando na verdade existe uma pontinha de vaidade de João, escrevendo sobre si mesmo nas suas cartas, mesmo que de forma indireta. Cuide para que o orgulho das bem-aventuranças, o orgulho do fruto do Espírito, o orgulho dos dons espirituais, o orgulho dos talentos, ele não tome o lugar do amor. Você precisa aprender a amar. E João 1:17 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não existe nada de novo debaixo do céu e debaixo da terra.
Todas as coisas que foram criadas, elas foram criadas a partir do que é invisível. Então, quando você está trazendo à luz coisas que são sobrenaturais, coisas que são espirituais, você não está trazendo de acordo com a sua própria imaginação, mas você nasceu da água e do Espírito, e portanto agora você tem acesso ao reino, e toma por esforço desse lugar espiritual e traz para o reino físico as coisas que ainda não existem. Isso é fé, é o firme fundamento que você tem nas coisas que você não vê, mas que você espera. Você acessa um lugar sobrenatural, porque todas as coisas foram criadas junto com Cristo, em Cristo, para Cristo. É nele que você vai encontrar todas as respostas da sua vida. Não é no testezinho da revista Capricho, não é no testezinho do site que você segue, não é nas revistas de comportamento que você lê, não é no Instagram seguindo as famosinhas e dando like nas coisas que você mais gosta. Não é nesses lugares que você vai encontrar a resposta que você precisa para mudar o seu caminho e a sua vida. As respostas que você precisa estão em Jesus Cristo. Ele ainda é suficiente. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por intermédio dele. Ele é o canal por onde nós precisamos entrar. Mas o que acontece conosco? Nós, ao invés de olharmos para o invisível, Jackson, você está doido? Olhar para o invisível como? Sim, através da fé. Como que eu posso olhar para o invisível? Mortifique a sua carne, tenha horas de meditação das Escrituras, ore constantemente em novas línguas, medite nas Escrituras de dia e de noite. Você vai acessar um lugar sobrenatural e vai acontecer coisas na sua vida que são inexplicáveis. Você vai ficar surpreso com aquilo que Deus vai fazer no seu casamento, na educação dos seus filhos, nas suas finanças, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Você precisa aprender a acessar o sobrenatural. Você precisa aprender a entrar no invisível. Você precisa entrar no lugar que Deus desenhou sobre você antes da fundação do mundo. Mas as nossas expectativas ainda são muito terrenas, porque nós ainda cedemos aos padrões do sucesso desse mundo, nós ainda cedemos aos padrões de beleza que a mídia exige, porque nós ainda tentamos nos enquadrar nas exigências sociais, nós ainda somos pressionados pela cultura secular, porque nós queremos constantemente nos comparar com aquilo que nós achamos que é o correto, porque nós ainda vivemos das experiências passadas que não foram trabalhadas e nem tratadas pelo Espírito Santo em nós, porque nós ainda nos guiamos pelas mensagens que foram impressas na nossa alma, lá na nossa infância, pelas pessoas que passaram pela nossa vida e infelizmente mataram a identidade real que nós carregávamos. Deixa eu lhes dizer uma coisa: enquanto todos os benjamitas, homens flecheiros, que poderiam acertar quilômetros de distância, estavam fixos naquele gigante que 80 vezes, 40 dias, 2 vezes por dia, os explorava, intimidava, envergonhava, eles foram recuando, foram sendo intimidados. Mas Davi, ele não enxergou aquele gigante como ele era, ele se enxergou como ele era no Espírito. E isso definiu toda a vitória na batalha, isso venceu toda a conquista na guerra. Porque se nós nos vimos muito pequenos, os gigantes eles se tornam muito maiores do que eles realmente são. Eu lembro que quando eu era criança e eu fazia parte da classe dos Cordeirinhos de Jesus, quando me contaram a história de Davi e Golias, eu voltei para casa aterrorizado. Eu ficava lendo o tempo inteiro 1ª e 2ª de Samuel, e ficava lendo 1ª de Samuel, e ficava buscando informações, porque eu queria construir na minha mente a imagem daquele gigante aterrorizador. Sabe o que acontece conosco? Nós ficamos o tempo inteiro ocupando a nossa cabeça com os problemas, o tempo inteiro com as decepções, o tempo inteiro com as reprovações, o tempo inteiro com as desilusões, o
tempo inteiro com as situações contrárias da vida, com as pessoas que te perseguem, que mentem, que te maltratam, você ocupa o seu tempo com coisas que não edificam. Quando a Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima, existe um padrão, que é o padrão do céu, que é o padrão da eternidade. Isso precisa ocupar a sua mente e o seu coração. Quando nós pensamos muito nas coisas que acontecem ao nosso derredor, nós não fizemos aquilo que deveria ser feito. Sabe que foi feito um estudo pela Harvard Scientific School. Eles fizeram um teste com 401 mil pessoas ao redor de todo o mundo, e eles descobriram algo incrível. Eles descobriram que quando você alcança o seu limite, você alcançou apenas 40% de todo o seu potencial. Você sabe o que é isso? É quando você diz assim: eu não aguento mais. Quando você grita: eu vou desistir. Quando você diz: eu vou parar por aqui, não é para mim. Quando você diz: acabou, deu, não tem mais jeito. Você só gastou 40% de tudo aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. De todos os recursos que você carrega dentro de você, você, humanamente falando, só gastou 40% de um potencial que poderia ir muito mais além do que você imagina. E sabe qual é o grande problema? Deus, Ele quer nos dar a vitória, mas nós vamos suportando a guerra até os 45 do segundo tempo, quando Ele vira o jogo. Mas nós não esperamos o jogo virar, nós saímos do campo antes do juiz determinar o final da partida. E sabe o que acontece? Deus está prestes a liberar sobre você um tempo de rompimento, mas quando você chega num determinado momento da sua vida, que você tem que lidar com estruturas financeiras, estruturas emocionais, estruturas mentais, estruturas espirituais, você começa a olhar para você mesmo e diz: eu sou incapaz de ir além, e você paralisa no meio do caminho. Por isso que você vive uma vida cíclica de derrota, de iniciar coisas e não dar final a elas, e não dar cabo a elas, e você se sente desiludido, você se sente frustrado, você se sente decepcionado pelos seus próprios resultados, pelos seus próprios frutos, porque você está se medindo pelo que você pode fazer. Se a ciência descobriu que você gasta apenas 40% do seu potencial, sabendo que há 60% de recurso ainda, imagina se a ciência soubesse o que é transcender o ser e entrar no lugar sobrenatural, entrar no lugar invisível, entrar no lugar onde aquilo não pode ser tocado, não pode ser palpado, mas você vai acessar esse lugar, porque essa é uma noite de rompimento na sua vida. Deus deseja quebrar esse ciclo de reprovação na sua existência. Deus deseja arrancar você dessa paralisia espiritual e emocional. Deus deseja te trazer para um lugar de frutificação, de produtividade, aonde você vai produzir coisas inefáveis através da criatividade que Ele vai compartilhar com o seu espírito, porque dentro de você reside uma força que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: não olhe para os seus dons, não olhe para os seus talentos, não olhe para as habilidades, não olhe para o seu bolso, não se meça pela sua condição financeira, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Que poder é esse, pastor Jackson? Esse poder é o poder do Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da profecia, que o mundo não pode receber, mas foi dado a cada um de vocês. Existe um poder incalculável dentro de você que aperfeiçoa-se na sua fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Deixa eu lhe dizer uma coisa: talvez você esteja usando a sua energia, talvez você esteja usando a sua força. Diga para a pessoa que está ao seu lado: às vezes você usa toda a sua força
a força que Deus te deu de forma errada. Eu posso encher o combustível do meu carro, o tanque de combustível do meu carro, eu posso encher, e eu posso pegar o meu carro, sair da minha casa, ir até o centro da cidade de Itajaí e ficar rodando em volta de uma praça. Eu posso estar o tempo inteiro em volta de uma mesma realidade. Aquilo pode ser uma mentira de Satanás que foi contada para mim, mas eu continuo tão preso a essa mentira de estimação, porque eu não consigo me desvincular dela, que eu estou gastando todo o meu combustível, todo o tanque de combustível, toda a minha energia, toda a minha capacidade, toda a minha criatividade, toda a minha força. Eu oro, eu jejuo, eu medito nas escrituras, eu leio a palavra, eu venho aos cultos, eu participo de imersões, eu vou a seminários, eu vou a escolas, mas eu ainda estou andando em volta do mesmo ponto, porque eu não consigo sair dele. Mas eu posso ter uma outra escolha. Eu posso encher o tanque da minha vida espiritual com algo que provém de Deus e me desvincular das mentiras de Satanás, abraçar a verdade de Deus e começar a explorar novos lugares que eu ainda não conheço. Eu posso pisar em novos territórios que eu nunca pisei. Eu posso tomar posse de jurisdições que Deus determinou sobre a minha vida. Eu posso tomar lugares por conquista que estão desenhados na eternidade por Deus a meu respeito. Mas eu preciso arriscar sair do comodismo e da zona de conforto, da lealdade que eu construí às coisas passadas, que já não funcionam para a minha vida, que já não servem mais para o lugar que Deus tem desenhado sobre a minha vida. E deixa eu lhes dizer uma coisa: todo novo ambiente, ele exige de nós novas posturas. Eu quero a ajuda aqui dos meus universitários, por favor. Vamos lá. Vem cá, Anderson, pega essa cadeira ali comigo. Gente, diga assim: quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Vai ali. Isso. Põe aqui. Pega outra lá, Anderson, para mim, por favor. Isso. Preciso de 3 cabamachos aqui comigo. Vem, Arthur. Vamos lá. Antônio. Preciso de mais um, gente. Bora lá, doutor Fábio. Isso, querido. Vem cá. Gepeiro, abençoado. 60. Pois é, você faz parte do contra-regra, meu irmão. Vamos lá. Aqui, ó, senta ali no chão. No chão. Você vai sentar aqui, pastor Fábio. Aqui, ó. Isso. Isso. E Arthur, vai ficar em pé aqui. Muitos de nós estamos vendo abertamente diante de nós o sonho e o projeto que Deus desenhou para as nossas vidas. Mas muitos de nós estamos assim, apáticos, vazios, ocos, sentados numa zona de conforto, sem vislumbrar novos horizontes, sem enxergar novas oportunidades, sem conhecer de fato qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Porque nós estamos num lugar de comodismo, apegado ao que as mentiras do passado, as dores que nós vivenciamos lá atrás, as mentiras que foram contadas a nosso respeito, com a nossa identidade distorcida, a nossa autoimagem dilacerada. Nós não conseguimos nos enxergar como a criação suprema do Senhor, que leva sobre si a imagem de Cristo, a semelhança do Pai e o fôlego do Espírito. Nós estamos assim, estacionados, apáticos, vendo a vida passar. Outras pessoas já começaram a despertar. Põe a mão assim igual uma viseira, como se você estivesse olhando lá longe. Outras pessoas já estão enxergando novas possibilidades. Outras pessoas já estão vendo novas oportunidades. São pessoas que subiram a montanha e já estão vendo que, embora ela tenha gigantes, é uma terra que mana leite e mel. Que embora tenha gigantes, os cachos de uva precisam de vários homens para carregar.
que embora tenha gigantes, é uma terra produtiva, que tudo que você planta dá. Você vai ter uma safra abundante, uma colheita frutífera, você vai ter coisas lindas para vivenciar. Quantos estão me entendendo? Mas há outras pessoas que não estão só enxergando. Elas entenderam que tudo que elas são, que tudo que elas fazem, que tudo que elas têm, vão inseri-las dentro de um novo ambiente espiritual, vão colocá-las dentro de um grande lugar em Cristo, vão colocá-la dentro de um grande lugar em Deus, mas elas vão precisar usar a força espiritual. Repita assim comigo: o reino dos céus é tomado por força. Essa palavra força é uma violência contra você mesmo. Você vai ter que vencer os seus próprios medos, as suas inseguranças, as suas limitações, as palavras negativas que disseram a seu respeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se isso ecoa na sua cabeça, deixa essas mentiras do diabo para trás. A rejeição é uma opinião falsa que alguém tem a seu respeito, não é a verdadeira, porque a opinião que Deus tem a seu respeito é que você é um filho amado, você é uma filha amada, e que existe um lugar novo para você explorar. Então você precisa usar tudo aquilo que Deus te deu: autoridade, dons, talentos, e mesmo na sua fraqueza você tem que saltar do lugar do comodismo e entrar onde? Num novo lugar que Deus tem para a sua vida. Palmas para os nossos atores. Deixa eu lhes dizer uma coisa: um novo lugar. Repita comigo: um novo lugar. Imagine que esse tapete aqui é um novo lugar que Deus tem para mim. É o que está desenhado no espiritual, é o que está desenhado no sobrenatural, é o que está disponível para ser acessado pela fé. Então eu preciso entrar nesse lugar. Mas quando eu entro num lugar de novas oportunidades e de novas possibilidades, Deus me exige novas posturas. E é aí que a situação pega. Porque nós não queremos abrir mão das velhas práticas para abraçar as novas. Deus nos orienta a nós não abandonarmos os marcos antigos, mas Ele diz que eis que as coisas velhas já se passaram. Então aquilo que você diz que é antigo, muitas vezes é velho, já está inadequado, não funciona mais, mas você ainda faz questão de vivenciar na sua vida, e Deus está te chamando para algo novo, algo inusitado, algo surpreendente, algo que você ainda não conhece. Mas você precisa se posturar de uma forma diferenciada dentro do lugar das oportunidades privilegiadas que Deus está abrindo sobre a sua vida. Quais são as posturas que Deus está exigindo de você? Talvez seja uma mudança geográfica, você vai ter que mudar de cidade. Talvez seja uma mudança espiritual, você vai ter que sair de debaixo da cobertura que você está e entrar debaixo, começar a caminhar sobre novos fundamentos. Talvez você vai ter que mudar radicalmente a sua carreira, as escolhas que você fez profissionais até aqui, porque isso está ou te levando para frente ou te emperrando de conquistar novos lugares em Deus. Mas se Deus está promovendo uma mudança de dentro para fora em você, você vai ter que abrir mão de coisas que você ama e que você deseja. Deixa eu lhe dizer uma coisa: muitos de nós vamos ter que abrir mão de coisas que nós amamos e que nos custaram demais para conquistar. Mas por um pedido de Deus, e olha que nós somos teimosos, rixosos, nós não queremos abrir mão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu acho extremamente desagradável quando a gente tem que pegar a palavra de Deus num culto de domingo à noite e tentar convencer você a doar dízimos e ofertas e primícias para você investir em obras missionárias, em projetos missionais, quando na verdade essa já deveria ser uma particularidade sua. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque parece que as pessoas só dão alguma coisa se elas forem receber
receber algo em troca, você não sabe o que é dar deliberadamente com generosidade. E Deus está te chamando para doar. Deus está te chamando para entregar. Deus está te chamando para abençoar. Você tem, você sabe que não é seu, você sabe que é um recurso do reino, você sabe que você é somente um administrador, um gestor, um mordomo, mas ainda assim você continua abraçado, agarrado. Por quê? Por conta da sua mentalidade de escassez, porque lá atrás no seu passado, você já passou privações, você já passou fome, você já passou insegurança, você já passou medo financeiro, e agora, com medo de ficar sem, você segura, mesmo quando Deus te diz, abençoe e faça. Eu quero perguntar para você: que amor existe em você dar algo esperando algo em troca? Isso é barganha com Deus. Quando você lê a carta magna do Evangelho de João 3,16, diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. E Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Então dar. E eu não estou falando de dinheiro. Sabe por que eu não estou falando de dinheiro? Porque muitas pessoas conseguem abrir a carteira e abençoar financeiramente alguém, mas não dão o coração. E Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é muito fácil. Keith Green fala isso em uma das suas músicas, quando ele canta Open Your Eyes, quando ele fala sobre abra seus olhos para o mundo. Ele diz uma coisa, ele diz que você pode fazer um bom cheque, mas Deus não é um banco, Ele não desconta cheque no céu, Deus quer você. É muito fácil você abençoar uma obra missionária, difícil mesmo é você comprar uma passagem, entrar no avião e ir lá, no meio da pobreza, no meio da tristeza, no meio da dor, e ser a resposta que Deus precisa. É sobre isso, é sobre você ser um canal não apenas financeiro, mas você começar a usar a sua vida e aquilo que Deus te deu, porque chegou o momento de você ser destravado na sua vida. É um momento de rompimento. Sim, é importante, mas quantas pessoas estão ao seu derredor gritando e clamando por uma solução que você carrega e você não compartilha? Então todo novo ambiente vai te exigir novas posturas. Repita assim comigo: todo novo ambiente me oferece oportunidades, mas me exige novas posturas. E o que eu penso de mim nesse momento vai fazer toda a diferença, gente. O que eu vejo a meu respeito vai definir como é que eu vou terminar essa história. Há pessoas que pensam demais sobre si. Eu sei que você levou um susto porque achou que eu ia subir na caixa, mas não. Tem pessoas que pensam demais sobre si. Isso se chama soberba, presunção, orgulho. E tem pessoas que pensam muito menos de si. E sabe o que você está fazendo quando você pensa menos daquilo que Deus pensa a seu respeito? Você está jogando a opinião de Deus na lata do lixo, anulando o sacrifício de Jesus. Então seja a medida exata que Deus desenhou para que você seja. Queridos, Deus está nos levando a nós pensarmos em menos em nós mesmos, a olharmos menos para os nossos traumas e dores. Por que o pastor Jackson está falando isso? Porque a Bíblia diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. A Bíblia diz aqui que Davi tinha mais ou menos de 12 a 15 anos de idade, não passava de um adolescente, mas ele enfrentou o gigante Golias de Gate, o grande filisteu. Ele arriscou a sua vida por algo que ninguém faria, porque uma pessoa de propósito, ela sabe lutar pelo óbvio. Deus não espera de você grandes coisas, Deus espera de você o óbvio. Talvez você desenhou um projeto extremamente cheio de engenhocas na sua cabeça e você quer realizá-lo, mas deixa eu lhe dizer, isso talvez não passe da sua imaginação, não seja o projeto de Deus, porque Deus, Ele trabalha por finalidade, Ele é objetivo, e Ele sabe exatamente te dar o plano exato de como deve ser feito. Explico, às vezes nós criamos um plano tão audacioso, tão inalcançável, que nós começamos a usar esse próprio plano como desculpa para não ter que fazer. Quando na verdade
plano de Deus é óbvio. A Bíblia diz: caminhe sobre a luz que recebestes. Você recebeu luz na sua vida sentimental, caminhe nessa luz. Você recebeu luz na educação dos seus filhos, leve essa luz para a educação dos seus filhos. Você recebeu luz sobre como deve conduzir os seus negócios, leve essa luz para os seus negócios. Conduza a sua vida debaixo da luz que você recebeu. O que faz uma Madre Teresa de Calcutá abandonar o conforto da vida europeia e ir para o meio das pessoas que viviam na Índia, leprosos, pessoas que viviam na extrema pobreza, gastar a sua vida em favor do próximo? O que leva um Martin Luther King a fazer a caminhada pelos direitos civis dos afrodescendentes americanos, enquanto todos eles estavam em casa? Ele diz: eu não posso andar de ônibus, então eu vou marchar a pé. O que faz um Mahatma Gandhi lutar contra o sistema de castas da Índia sem usar uma arma, apenas a bandeira da paz? São pessoas que lutaram pelo óbvio. O óbvio está ao seu lado. Lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute pela sua empresa, lute pelos seus clientes, lute pelos seus pastores, lute pelos seus líderes, lute pelo seu ministério. Lute! Não pense só no seu próprio umbigo. Não pense somente nos seus bel prazeres. Não pense em fazer somente a sua vontade, do seu jeito, no seu tempo. Não pense de maneira ególatra, egoísta, egocêntrica. Comece a ampliar a sua visão para enxergar as coisas que estão ao seu derredor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo o que é visível foi feito a partir do invisível. Abra comigo Hebreus 11:3. Quantos estão comigo? Quantos estão recebendo essa palavra no coração? Quero dar as boas-vindas também, em tempo, aos irmãos que estão nos assistindo através da TV Meva Online, às vezes viajando, às vezes no conforto da sua casa. Que Deus pegue você aí onde você estiver. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, repita comigo, pela fé, pela fé. Olhe para a pessoa que só fala: é pela fé. O mundo foi formado pela palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus, gente? Jesus, o Cristo. Quando ele disse haja, o verbo era Deus, estava com Deus e ele saiu de Deus. Entenda, foi formado pela palavra, e as coisas visíveis se originaram daquilo que é invisível. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o fato de você não enxergar não quer dizer que não existe. Quando Davi, olha aqui comigo, quando Davi ele chega naquele lugar de batalha, ele não olha para o tamanho do gigante, ele não olha para a intimidação do povo de Israel, ele não olha para aquela circunstância de 40 dias de medo, de afronta. Ele não olha para essas questões onde o senso comum estava totalmente encarcerado, com a sua mente presa. Não, ele acessa o invisível. Ele sabia que surgiria o leão da tribo de Judá. Ele sabia que as profecias declaravam que nasceria um do tronco de Jessé, da raiz de Davi. Ele sabia dentro dele, com um testemunho espiritual, que ele seria uma personificação ou uma tipologia do Messias na velha aliança. Porque quando ele assume o trono de Jerusalém, o trono de Israel, ele declara em um dos seus salmos: eu encontrei todos os meus dias descritos nos teus rolos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: há uma história sobre você contada na eternidade, e você precisa descobrir essa história.
Talvez você esteja apegado a uma cultura familiar, talvez você esteja preso a uma pressão social, talvez você esteja preso a uma situação que aconteceu no seu passado, mas deixa eu lhe dizer, Deus está te chamando para enxergar as coisas que com os olhos naturais você não enxerga. Por isso a Bíblia diz: a ninguém julgueis na carne, e sim termos uma visão segundo o Espírito, porque no invisível nós somos muito maiores do que os gigantes que nós enxergamos. No invisível nós somos muito maiores do que as lutas que nós travamos. No invisível nós temos muitos mais dons, talentos e unção do que nós podemos contar com as nossas probabilidades humanas, porque na eternidade nós temos muito mais condições de sair do campo da alma e acessar uma identidade verdadeira no Espírito e fazer com que aquilo que era invisível se torne visível diante dos nossos olhos. Nós vamos ter que explorar esse lugar. Repita comigo: entre nesse lugar. Às vezes a gente fala muito isso aqui no Mevan: sai desse lugar, irmão. Entra nesse lugar, irmão. Você já viu isso? Virou um jargão do Mevan. Mas é para você sair da alma e entrar no Espírito. A ordem de Deus é justamente essa, e não vai fazer sentido naturalmente falando. A conta não vai fechar humanamente falando. Você não vai conseguir encaixar o quebra-cabeça de uma forma natural. Não adianta você querer ter uma leitura espiritual com a sua mentalidade caída, terrena, racional, humana, natural, pequena, porque você não vai alcançar o nível que Deus espera que você alcance. É somente no Espírito. E o gigante se levanta com 3 armas contra Davi. A primeira delas é a espada. E a espada, ela tem uma simbologia espiritual, tanto positiva, porque ela pode penetrar a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e promover uma transformação nas nossas vidas. Quantos creem que a palavra faz isso? Mas a Bíblia fala também que a palavra maldita, ela é como uma espada, e ela pode acertar de maneira muito pontual o coração. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: a espada, às vezes ela é usada para trazer vida, mas às vezes ela é usada para intimidar. E aí você começa a se preocupar com a opinião dos outros a seu respeito, o que as pessoas têm a dizer acerca da sua vida, o que elas pensam dos seus atos, o que elas vão dizer segundo os seus passos. Pare de se preocupar com a opinião dos outros, comece a ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele desenhou sobre a sua vida para esse tempo. Feche os seus ouvidos para as mentiras do diabo. Se eu fosse ouvir todas as mentiras que o diabo tentou incutir na minha cabeça, hoje eu não estaria vivenciando o que eu estou vivenciando em Deus. Se eu dissesse para vocês que quando eu comecei a desenvolver o trabalho com empreendedores missionais, eu ouvi as pessoas me dizerem: como você vai cuidar de empresário se você nunca teve empresa? E eu fui para Deus, eu disse: Senhor, que história é essa? Como é que o Senhor está me levantando para cuidar de empresário se eu nunca tive um negócio? Eu sempre fui empregado, sempre fui CLT. E o Senhor me disse: os empreendedores do meu reino, os homens e mulheres de negócio, de propósito, que eu estou levantando para esse tempo, eles podem contratar alguém que os ensine a ser bons empreendedores, mas eu preciso de você para cuidar do coração deles. Então não oprima a vontade de Deus. Acredite na palavra que foi liberada da boca do Senhor a seu respeito. E você vai viver coisas grandes e insondáveis que você nunca experimentou. Sabe, queridos, a segunda coisa que ele usa nas mãos é a lança. E a lança, ela é usada para amedrontar, porque a lança ela é jogada e ela consegue alcançar as pessoas a quilômetros de distância. Sabe o que representa
as lanças são os ataques espirituais que você recebe diariamente. Sabe aquele dia que você levanta de manhã e sem motivo nenhum você não tem força, você não tem vigor, você não tem capacidade, parece que você olha para a sua força física, você não encontra, parece que você olha para o seu emocional e não encontra recurso, você olha para o seu espiritual e você parece que se demonstra fraco no dia da angústia, você parece que está no meio de trevas, você parece que está envolvido num ambiente aterrorizante. Sabe o que é isso? São os dardos inflamados do maligno, são as lanças que são lançadas sobre a sua vida para te paralisar, elas querem te amedrontar. Aí você começa a olhar os problemas como se eles fossem maiores do que eles realmente são. Você começa a olhar as dificuldades como se elas fossem intransponíveis, os desafios como se eles não fossem passíveis de vitória, porque você está olhando para você mesmo. E terceiro, o que Golias traz nas suas mãos é um escudo. Repita comigo: escudo. Eu não sei se você aqui assistiu 300 de Esparta. Se você não assistiu esse filme, você vai ver uma cena em que os espartanos, eles guerreiam fazendo um escudo, juntando escudo com mais escudo para tentar vencer e avançar o território. O que Satanás faz? Ele usa o escudo para fazer você bater em retirada. A simbologia espiritual aqui é que é a arma de defesa do inimigo, é levantar um escudeiro contra você para que ele venha alcançar o território que Deus te deu. Deixa eu lhe dizer uma coisa: cada vez que o inimigo usa o escudo da mentira, ele avança o território que o Senhor te entregou como herança. Cada vez que ele usa o escudo das falácias de Satanás, ele toma a jurisdição que Deus te deu para que você possa ocupar e dominar sobre ela. Então você, ao invés de avançar no território, você vai recuando no território espiritual. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está criando um plano. Repita assim comigo: o pastor já está indo para o final. Deus está criando um plano. Feche os seus olhos. Olhe para todas as situações lá de trás que você já vivenciou. Todas as situações que você disse: Jesus, agora eu não dou conta. Jesus, agora vai ser o final de tudo. Jesus, agora acabou de uma vez por todas. Jesus, não tem mais jeito. Jesus, não tenho mais esperança, não tenho mais expectativa. Agora olha aqui para mim. Onde é que você está? Ele te colocou aqui assentado em lugar de príncipe. Ele te arrancou das garras da morte e do diabo. Ele te tirou do laço do passarinheiro. Ele te colocou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, onde há descanso. Ele te trouxe para um lugar de segurança, de estabilidade, de fé inabalável nele. Deixa eu lhe dizer, tudo que você vivenciou até o presente momento estava construindo a sua história. Se você olhar o livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 17, você vai ver que você vai encontrar Davi na genealogia de Boaz, porque Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Davi já estava de alguma maneira ali escondido no anonimato das escrituras, entre as entrelinhas das escrituras, de uma forma muito tímida, mas ele já aparecia como alguém que influenciaria e que governaria. Você vê, por exemplo, 1 de Samuel 2:35, contra a casa de Eli, sobre a condenação da negligência que Eli teve contra os filhos Ofni e Finéias, e o profeta olha para ele e diz o seguinte: eu estou levantando um sacerdócio fiel para ministrar diante do meu ungido. Ele estava apontando que Deus levantaria alguém ungido segundo o seu coração, e que já estava reprovando o sacerdócio de Eli, porque Deus queria implantar uma mentalidade de santidade no seu reino. Em 1 de Samuel capítulo 13, quando Saul, ele oferece holocausto no lugar do profeta, se colocando no lugar do sacerdote, Deus declara que o reinado de Saul estava completamente acabado, porque ele estava levantando alguém segundo o seu coração, alguém melhor. E depois
depois você vê isso se concretizar na sala de casa de Jessé, em 1 Samuel 16, quando entre os irmãos Davi é trazido lá de trás das malhadas, cheirando a esterco de ovelha, para ser ungido perante os seus irmãos como o novo rei sobre Israel. Talvez você foi preparado até esse momento. Você vai dizer: pastor, eu preciso tomar uma decisão amanhã. Pastor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida hoje. Pastor, eu preciso mudar radicalmente a minha história agora. Pastor, Deus me trouxe aqui para ouvir essa palavra porque eu estava em dúvidas e precisando de respostas sobre o meu dia de amanhã, mas eu olhando para trás eu não consigo ver. Deixa eu lhe dizer, todas as situações que você viveu, Deus estava costurando em riqueza de detalhes uma história diferente para que você vivesse hoje. Aquele momento que Davi entra na arena contra Golias foi um momento decisório na sua vida. Então não murmure de quem passou na sua vida, não reclame de quem te perseguiu, não defraude as pessoas que te feriram, porque Deus, Ele está construindo a sua história. Deus está construindo a sua história nos bastidores, de uma maneira indireta. E aí você vai entendendo que você tem que tomar algumas posturas para começar a entrar no campo de Deus. E entenda, o que você vivenciou lá atrás foi apenas um ensaio. Você matou leões para enfrentar gigantes, você matou urso para enfrentar gigantes, você defendeu as ovelhas para defender a nação. Tudo não passou de um ensaio para um momento decisivo da sua vida, onde Deus vai romper com áreas da sua vida que você declarava que estavam aniquiladas e anuladas. Foram somente um treinamento para as guerras que estavam chegando a você. Sabe por quê? Olha aqui para mim, diga assim: essa guerra que eu estou vivendo é uma guerra que vai fazer com que eu suba de nível, porque é uma guerra de governo. Vai exigir de você uma espiritualidade diferente, uma mentalidade diferente, uma emoção diferente, um sentimento diferente. Vai exigir de você posturas diferentes. Se antes você fazia de um jeito, Deus está apontando agora, você vai fazer do meu jeito. E por que eu estou falando tanto sobre as reprovações? Porque Jessé, e isso não é, olha aqui para mim, eu não quero que você entenda que isso é algo desprezível, ou isso é algo que pode talvez desmerecer, ou isso é algo talvez que pode minimizar a importância de Davi. Não, mas o pai, mesmo sabendo que o óleo foi derramado sobre a cabeça do menino na sala de casa para que ele fosse o novo rei de Israel, o escolhe para levar marmita para os irmãos. Não existe nenhum demérito nisso, porque Deus estava treinando o coração de Davi para que ele fosse um coração servo, porque somente um coração servo ouve Deus. Aleluia. Mas o pai não compreendeu. O pai não entendeu o que aconteceu em casa. O pai não discerniu o que estava acontecendo na sala da sua casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa: José e Maria perdem Jesus dentro do templo. Talvez nós estejamos cuidando de pessoas que sejam pessoas que vão mudar o futuro dessa nação. Talvez são pessoas que serão a chave do avivamento para esse tempo, e você não está se dando conta disso, porque você está lidando com os olhos naturais e não está tendo discernimento espiritual para compreender as coisas celestiais. Depois ele chega para o irmão e Eliabe olha para ele e diz assim: o que você está fazendo aqui, pivete? Moleque, menino irresponsável e inconsequente, no meio da guerra, quem te trouxe para cá?
Deixa eu lhe dizer, os teus irmãos vão olhar para você e não vão acreditar na unção que você carrega, mas isso faz parte do processo de Deus. Se você der importância para a opinião alheia, você não sai do lugar. Se você der importância para a opinião das pessoas que estão ao seu derredor, você não se movimenta. Você só vai viver o sobrenatural de Deus, você só vai viver coisas espirituais do Senhor, coisas majestosas em Cristo, o dia que você fechar os seus ouvidos para a opinião dos irmãos. Porque todo mundo quer cuidar da sua vida. Por que a pessoa não arruma um gato? Tem 7 vidas para ela cuidar. Ela quer cuidar da sua. Meu irmão, você não é novela para as pessoas te acompanharem. As decisões que você toma, você precisa tomar em Deus. Se você ouvir todas as palavras de derrota, todas as palavras de reprovação, todas as palavras de mentira, que é Satanás quem inspira, você não vai conseguir ouvir o decreto que foi liberado da boca de Deus e impartido com o seu espírito. Depois ele vai para Saul, olha a opinião do rei. Quem é esse menino? Ele não tem experiência nenhuma em milícia de guerra, não conhece nada em estratégia de guerra, ele não sabe nem se movimentar, olha só, ele não sabe nem entrar dentro de uma armadura. Quem ele pensa que é para enfrentar esse gigante? Você vai ser desdenhado, mas a sua aprovação está em vencer a desaprovação dos outros. Até que ele faz 2 perguntas, repita comigo, você precisa aprender a fazer perguntas. Eu não estou falando para você se autopromover. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: autopromoção é pecado. Sabe qual é o problema da autopromoção? É que você vai se validando sem ter os selos de Deus. E quando você chega no nível que você esperava, que talvez seja o nível de Deus, o grande problema é que você vai ocupar esse lugar despreparado. Então espera Deus te aprovar, não te promova. Aleluia. Amém? Espera Deus te elevar de nível, não se eleve. Espera Deus te chamar dos últimos lugares para sentar na frente, não senta. Espera o Senhor fazer. Mas ele faz 2 perguntas, repita comigo, 2 perguntas. Qual é a recompensa? Você precisa entrar na guerra não olhando para a batalha, porque as batalhas sempre vão ser difíceis, elas vão exigir coisas de você que você não está preparado, você não está pronto. Você vai descobrir os recursos espirituais no meio da guerra. É no meio da guerra que Deus vai dar a estratégia, é no meio da guerra que Deus vai dar a leitura, é no meio da guerra que Deus vai dar o discernimento, é no meio da guerra que Deus vai dar o entendimento, é no meio da guerra que Deus vai dar a estratégia. Entende? Não, mas eu quero tudo bonitinho, certinho, arrumadinho. Tem vezes que Deus dá, outras vezes Deus deixa você se virar, porque você começa a descobrir o que você carrega dentro de você e que nem mesmo você sabia que isso estava ali dentro do seu coração. Eu já sentei com gente para conversar que quando terminou e a pessoa foi embora, eu fiz assim: que vento foi esse? Que show da Xuxa é esse? Eu não acreditei. Eu disse: eu falei tudo isso para essa pessoa. Recentemente agora, nós fomos para Itupeva, né? Lá o pastor Misael, a pastora Thaís, no final da reunião, passou um vídeo que eu liberei uma palavra profética para ela. Eu nem lembrava da palavra profética que eu tinha liberado. E ela está vivendo hoje aquilo que foi liberado há anos atrás. Escute, tem coisas que estão dentro de você que você nem faz ideia que estão aí. É só no momento que Deus vai te espremer que a coisa vai vir para fora. Então não reclame da pressão. Repita assim comigo: pressão significa promoção. Não olhe para o problema. Mire no que você vai ganhar lá do outro lado. Porque eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais.
Deus desenhou um projeto perfeito para as nossas vidas, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra, e Ele é fiel para concluir aquilo que Ele prometeu. Então, se Ele desenhou uma história para a sua vida, e você está nas mãos certas, meu irmão, a melhor coisa do mundo é estar na mão de Deus. Tá difícil? Tá complicado? Muito. Mas eu estou aonde? Na palma das mãos do Todo-Poderoso. Se é para aplaudir, aplaude com força, porque não é para mim. Não é para mim. E a segunda pergunta é: quem é esse incircunciso? O que te faz entrar numa guerra certo da vitória? O que te faz entrar numa batalha certo da conquista? O que te faz entrar num processo certo do aprimoramento, do aperfeiçoamento e da promoção? A aliança que você tem com Deus. Ele perguntou quem é incircunciso, porque ele sabia que ele tinha uma aliança com Deus. Ele sabia que quando ele tocava a harpa, os demônios iam embora. Ele sabia que quando ele pegava a funda com a pedra, ele podia matar gigantes. Ele sabia que ele podia, mesmo sendo um ruivo franzino e de boa aparência, matar um leão ou matar um urso. Ele sabia quem ele era. Mas aquele cara quem era? Deixa eu lhe dizer uma coisa, não se intimide. Quando circunstâncias se levantam contra você através de pessoas que não têm uma aliança com Deus, não tenha medo quando algo se levanta contra você, quando não vem da parte de Deus, porque essa guerra é uma guerra ganha. Essa é uma vitória certa e já está nas suas mãos, porque ele foi irônico. Ele sabia que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Repita assim comigo: o Senhor dos Exércitos está comigo. Agora, uma coisa que eu quero te dizer: embora ele tenha pensado no que ele iria ganhar se ele vencesse o gigante, embora ele tivesse olhado para ele mesmo e tivesse visto que ele tinha uma aliança e o gigante não tinha, Davi não era um homem egoísta. Foi por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Quando ele viu todo aquele exército perdendo, intimidado pela ordem de um gigante de Gate, que não tinha uma aliança com Deus, ele disse: eu não posso deixar o povo de Deus perecer, eu tenho que ir contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe de uma coisa? Repita assim comigo: guerras espirituais são batalhas representativas. Sabe por quê? Porque quando você ganha, não é só você que ganha, é a sua família, é a sua casa, são seus colaboradores, são seus clientes, são seus fornecedores, são as pessoas que fazem parte do seu ministério, são as pessoas que estão com você. Então não pense somente em você, entenda que tudo que você enfrenta tem um cunho plural, tem um cunho coletivo. Você nunca entra numa batalha para resolver as suas coisas pessoais, as suas ambições. Você entra numa batalha para remir uma geração. Repita assim comigo, lá vem ele de novo: você é o funil geracional. Tudo que poderia ter acontecido de mais perverso e ruim aconteceu com você. Aí você diz assim: meu Deus, Deus não poderia ter escolhido outra pessoa da minha família para converter? Foi achar logo o meu endereço para que eu viesse conhecer Jesus? Que cargas d'água, que Deus insano é esse, que não bota a mão na consciência e vai lá onde eu estava, quietinho, sabe, igual o Juscelino de Barbacena. Ah, meu Deusinho que me achou aqui. E Deus te acha e te traz e transforma a sua história e muda o seu nome. Aí você diz assim: eu, Senhor,
eu não mereço tudo isso. Olha só o que eu já vivi, olha já o que eu já passei. Mas é você mesmo que Deus chamou para remir a sua geração, para transformar a história da sua descendência, para mudar o curso da história. Quando Davi se olhou no invisível, ele poderia não ser um descendente de Jesus, mas ele era um ascendente dele. Ele precisava preparar o caminho. Quando você olha agora, você diz assim: eu sou um descendente de Cristo, eu tenho o DNA da eternidade, eu preciso representá-lo em todas as guerras em que eu entrar. Então Deus está te chamando para assumir a sua nova postura diante da vida e entender que todas as crises da sua existência têm o objetivo de te levar mais para perto do coração dele.